Que desça sobre mim a vossa graça. Reverendíssimo Padre Marivaldo, meus irmãos e minhas irmãs, com certeza é um motivo de muita alegria celebrarmos a padroeira da nossa comunidade. É um momento que deve renovar a fé de cada um de nós. Porque o que esses homens e essas mulheres são, com certeza foram por causa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do alto, vem do Espírito Santo. Então o que eles são, com certeza, através dos méritos do Senhor. Isso mostra aos meus irmãos e minhas irmãs que a santidade, ela é possível. A santidade não é reservada para um grupo de pessoas. Todos aqueles que se deixarem levar pelo Espírito do Senhor, com certeza alcançará a santidade. E não pensem vocês que a santidade ela caiu de moda. Não. Todos nós, através do nosso batismo, somos chamados a nos assemelharmos a Deus. É Jesus quem nos fala para nós, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos passar por um processo de conversão. Conversão quer dizer mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Conversão não é sairmos da nossa igreja e irmos para uma outra. Isso não é se converter. A conversão é, antes de tudo, uma mudança de mentalidade. Se eu fazia as coisas erradas que prejudicavam a mim, aos meus irmãos ou ao próprio Deus, eu devo deixar essas práticas para trás e procurar fazer aquilo que é bom. É isso que nós chamamos de virtude. Nós vimos aqui na primeira leitura falando sobre a liberdade. O que é a liberdade? É simplesmente nós fazermos o que quisermos? Pode até parecer que é, mas não é bem assim. Nós nos tornamos livres quando nós fazemos a vontade de Deus. O homem que pensa que é livre só porque faz aquilo que quer, ele faz o que quer, mas ele não tem liberdade. Ele se torna muitas vezes escravo de suas paixões desordenadas. Ser livre é fazer o bem e nunca praticar o mal. Ser livre é procurar sempre estar em um estado de graça, na presença do Senhor, e não da desgraça, do pecado, da desobediência. Tanto é que ser santo consiste em estar em comunhão com o Senhor. Para isso, nós precisamos usar os meios que são os sacramentos, o sacramento da confissão. Se nós somos devedores de Deus, sim, nós temos muito que pedir perdão a Ele por nossas faltas, porque nós pecamos por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões. Talvez o nosso maior pecado seja o pecado da omissão. Às vezes nós temos dificuldade de dizer para o padre: o meu maior pecado é o pecado da omissão. Eu poderia ter feito tantas coisas boas, mas eu não fiz. Poderia ter usado o meu tempo para uma coisa legal e eu não aproveitei. Então, se reconhecer pequeno diante do Senhor, pedir sempre o seu perdão. Nós fazemos em todas as celebrações eucarísticas o ato penitencial. A igreja nos convida a uma vez por ano nos confessarmos, para contar ao Senhor através do sacerdote as nossas faltas, para estarmos em comunhão com Ele. Porque um coração sujo, um coração pesado, gera muitas doenças na nossa vida e não agrada a Deus. E como é que a gente vai alcançar se a gente está precisando de alguma coisa, se o nosso coração está com ressentimento, como nos fala São Tiago? Nosso coração deve estar leve, puro e limpo, confiante nesse Deus. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o tamanho da barbaridade que você cometeu, o importante é o tamanho da misericórdia de Deus em relação a mim, a você e a nós. Acreditemos. Tantas pessoas que têm medo ainda da confissão. Ah, o padre é um homem como outro qualquer. É verdade, nós não somos anjos, mas nós recebemos também este poder dado por Jesus. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados.
Os pecados a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que os consultórios hoje em dia dos psicólogos estão cheios por causa dessa realidade que nós vivemos, de tanta confusão, de tanta competência, de tanta ganância, de tantos aperreios na vida, e os confessionários muitas vezes vazios. A gente esquece que Deus pode transformar a nossa vida através do sacramento da confissão. Muitas vezes nós corremos atrás de missas de cura e de libertação. Não é ruim não, é bom. Mas tem dois sacramentos que nos garantem esta libertação e esta cura, que é o sacramento da penitência, que é o sacramento da unção dos enfermos, que nós devemos buscar com muita fé. Estamos no ano da fé. Os sacramentos cobram de todos nós a questão da fé, no batismo, na crisma, na eucaristia, na confissão, no matrimônio, na unção dos enfermos. Então vamos sim, meus irmãos e minhas irmãs, atrás dessas pérolas preciosas que são os sacramentos. O sacramento é a ação de Jesus na minha vida. Mas é importante também a gente procurar a Eucaristia, o pão do céu, o pão dos anjos, o alimento que nos dá força nessa vida, rumo à casa do Pai, para entrarmos neste processo de santidade. Daí que vem também a leitura orante da palavra do Senhor. Deus fala comigo, fala. Quando, Padre? Ele fala comigo, Ele fala com você, quando nós estivermos lendo as Sagradas Escrituras. Vamos aproveitar o tempo maravilhoso que Deus nos concede. Tem gente que diz que não tem tempo de ler a Bíblia, mas tem tempo para tantas outras coisas. O tempo a gente administra. Vamos pedir a sabedoria do alto. Senhor, dá-me sabedoria para eu administrar a minha vida e o tempo que Tu me concedes com coisas boas. E a gente fala com o Senhor através da oração. Quando a gente consegue fazer uma oração bem feita, uma leitura, uma reflexão da palavra de Deus. Precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, para entrarmos neste processo de santidade, feito santo é de virgens, procurar viver a lei do Senhor. Procurar viver os mandamentos que nós aprendemos no dia da nossa catequese, na primeira comunhão, na crisma. Quem não lembra do decálogo, dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos de festas e guarda. Esses 3 primeiros mandamentos, tanto é que eram 2 tábuas na época de Moisés, a primeira se refere a Deus. Esses 3 primeiros mandamentos é de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas e guarda. Mas quando a gente vê verdadeiramente, no dia a dia, na prática, esses mandamentos também são violados. Estão colocando Deus em terceiros planos. Procura em primeiro lugar o dinheiro, a fama, o poder, o prazer, o emprego, tantas outras coisas. No final de tudo, quando o negócio não está muito bom, ele vai se lembrar de Deus. Ai meu Deus, o que é que está acontecendo? E tem aqueles que nem no fundo do poço, tem aqueles que nem nos momentos das dificuldades se lembram de Deus, o que é pior ainda. Mas Deus em primeiro lugar. Precisamos de uma hierarquia de valor na nossa vida para sermos felizes. Quem crer em Deus é feliz. Deus em primeiro lugar, aconteça o que acontecer. Depois vem a família, essa instituição criada por Ele, que nos concede a segurança, que nos concede a paz. Pena que hoje ela passa por uma provação muito grande, a família. Nós sabemos disto. O adultério, o divórcio, a separação é muito grande, não só no Brasil, no mundo inteiro. Não foi isso que Deus pensou para seus filhos e filhas. Mas isso é por causa do pecado. Mas a família não será destruída, porque a família foi criada por Deus. Ela não será destruída de maneira nenhuma. E aí vem também os outros mandamentos, que é honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esses outros 7 mandamentos se referem ao próximo. Por isso que se resume em 2 mandamentos, o decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quando a gente esquece o primeiro, a gente falha nos outros. Precisamos colocar Deus
em primeiro lugar, acima de tudo. Como nós cantávamos há uns anos atrás, eu acho que vocês lembram. Queremos Deus, homens ingratos. Queremos Deus na nossa família. Queremos Deus nas nossas escolas. Queremos Deus na política. Queremos Deus na nossa sociedade. Porque sem Ele nós não podemos ser felizes. Estamos pagando um preço muito caro por queremos deixar Deus de lado, Deus para trás. O Papa Bento XVI tem dito que o homem sem Deus, ele não é nada. O universo sem Deus cai num vácuo total. A vida sem Deus perde o seu sentido. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, quando se deparam com uma dificuldade, vão procurar solução onde? Na bebida. Arruma mais uma dificuldade para ele. Nas drogas. O caminho sem volta. Sofre não só a pessoa, toda a sua família, toda a sociedade. Outros partem para o suicídio. Acham que é melhor tirar a vida. Como se dissesse, Senhor, o Senhor não tem condições de resolver a minha vida. Claro que não tem, você já excluiu ele. Está dizendo que ele não resolve. Quando a gente reza, não crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas diante da minha liberdade, diante da tua liberdade, ele para. Porque nós não somos robôs na mão de Deus. Nós não somos marionetes. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E ele nos deu faculdades importantíssimas. A liberdade, a inteligência, a vontade. A questão é a gente saber usar. Pedir na luz do alto. Pedir nas suas bênçãos. Para conduzir a nossa vida. A vida daqueles por quem a gente se responsabiliza. Sejam nossos pais, sejam nossos filhos. Seja uma paróquia, seja na escola, seja uma equipe lá no seu trabalho. Precisamos da força do alto, porque sozinho nós não temos condições. Tem aquela música que diz assim, eu pensei que podia viver por mim mesmo. De repente as coisas do mundo nos passam a rasteira. Porque é Deus quem conduz a nossa vida, é Deus quem conduz a nossa história, é Deus quem conduz a igreja. E a gente acha que é a gente, e não é. É Ele. Santa Edvíges entendeu isso muito bem. Casou do século XII para o século XIII, como nós acabamos aqui de escutar no comentário, no ano de 1174, teve 6 filhos, ficou viúva, os filhos morreram, foi fácil. Você que é mãe, você que é pai de família, perdeu um filho, perdeu a esposa, perdeu um esposo, ou seja, perdeu tudo, mas ela não perdeu a Deus, não perdeu. Ela foi para um convento. Ela foi se colocar na presença do Senhor. Ela foi rezar por ela. Ela foi rezar pelos outros. E foi socorrer muitos dos necessitados daquela época. Por isso que ainda hoje a gente pede a sua intercessão para que ela nos ajude também nos momentos difíceis da nossa vida. Mas por quê? Santa Edvíges, ela é a padroeira dos endividados. E por que nós nos endividamos tanto? Por quê? Temos necessidade de nos endividar? A gente precisa ter muito cuidado de saber que toda causa produz um efeito. Muitas vezes a gente lucra aquilo que a gente planta. A gente colhe aquilo que a gente semeia. É preciso ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente pode fazer uma dívida que não tenha santo no mundo que nos ajude. É preciso ter verdadeiramente prudência. A gente vive, infelizmente, no mundo capitalista, capitalismo selvagem, no mundo consumista, como dizia a presidente Dilma Rousseff, logo nos primeiros discursos, quando ela ganhou, que um país, para ser de primeiro mundo, tem que ser consumista. Vamos comprar, vamos vender. E a gente sabe aí como que é a facilidade de se colocar na mão das pessoas, cartões de crédito, de se comprar uma casa, de se comprar um carro. Eu passava esses dias no shopping, compra um carro hoje, começa a pagar a partir de janeiro, 72 prestações, 60 prestações, você, poxa, a oferta, a tentação é muito grande, mas nem todo mundo sabe parar direitinho, ir para a ponta do lápis e dizer, eu tenho condições ou não. E depois está aí, preocupado. E depois está aí em apuros, perdendo sua noite de sono, perdendo a sua paz de espírito. É preciso a gente se colocar na presença do Senhor e perguntar, o que verdadeiramente é essencial para mim? Para a minha salvação, para a minha vida, para a paz da minha família. Santa Edvíges, ela fazia muitas orações.
ela fazia jejuns. Naquela época era até que normal as flagelações. Ela se autoflagelava. Mas o espírito dela se elevava cada vez mais a Deus. Algumas vezes entrava em êxtase e ficava na presença do Senhor. Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê mais um culto ao corpo do que uma preocupação com a vida espiritual. As academias estão cheias, muitas pessoas caminham. É bom para a saúde, não é ruim não. Mas em relação à vida espiritual, qual tem sido também a nossa preocupação? O que nós fazemos? Passo 2, 3 horas numa academia, 2 vezes por semana. Sim, e rezando, você passa quantos minutos todo dia? Então isso é importante também, para nos colocarmos na presença do Senhor. Porque assim, que a misericórdia de Deus, ela vai, meus irmãos e minhas irmãs, nos alcançando. A partir do momento que eu me coloco na sua presença, a partir do momento que eu acredito em suas palavras, a partir do momento que eu sei que Ele caminha comigo, não pensemos nós que Deus nos abandonou. Deus é um Deus presente. Quando o sacerdote diz assim, o Senhor esteja convosco, o que é que vocês respondem? Olha, Ele não vem, Ele está no meio de nós. Ele está. É presença, é presente. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca esteve só. Deus sempre esteve com você. Agora, se eu coloquei muitas vezes o problema na minha frente, aí eu não consegui ver a Deus. Tem aquela frase muito bonita, não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para os seus problemas todos que você tem um grande Deus e que Ele há de ajudar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos olhar para esses homens e mulheres que ganharam a honra dos altares. O que foi que eles fizeram para ser felizes? O que foi que eles fizeram para corresponder à palavra do Senhor? Foi estar na sua presença. Todos nós somos chamados nos dias de hoje a estarmos na presença do Senhor. Com a abertura do Ano da Fé, a semana passada, no dia 11 de outubro, na quinta-feira, o Papa Bento XVI dizia que nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, com o nosso Deus que nos ama, que caminha conosco. Procurar dar testemunho da nossa fé na nossa casa, no trabalho, no estádio de futebol, na praia, num passeio, onde nós estivermos, para não sermos fariseus, como nós escutamos aqui na palavra do Evangelho de hoje. Ser luz onde eu estiver, ser sal da terra onde estiver. Não só ser luz aqui na igreja, é muito fácil ser na igreja, já está toda iluminada. Mas ser luz no ambiente de trabalho, onde de vez em quando tem irmão lá dando uma futucada, querendo botar você para trás, querendo te humilhar, querendo te prejudicar. Você tem que ser luz ali, mostrar que você é de Deus e que não vai se trocar, e que não vai responder à altura. Na família também, o perdão, o diálogo, a confiança com os esposos, com os filhos, com os pais, na comunidade igreja também, lá no seu edifício, no seu condomínio, com seus vizinhos. Ser este sal da terra e ser esta luz do mundo é o que nós precisamos nos dias de hoje. A igreja já tem seus defensores, tem os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, mas o que ela precisa hoje é o meu, o teu, o nosso testemunho de cristãos. E procurar cada vez mais conhecer a nossa igreja. Quem conhece a igreja, meu irmão e minha irmã, não abandona. Tudo o que você precisa para a sua salvação, você encontra aqui. Eu digo a vocês, não é questão de preconceito, é questão de doutrina, é questão de convicção. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos na igreja guiada, fundada, acompanhada por Jesus Cristo. Talvez eu como padre ainda não seja o melhor padre. Talvez você como cristão não seja ainda um bom cristão. Mas a nossa vida é um processo para chegar à santidade. Precisamos cada vez mais buscar nos aperfeiçoar. Nós vimos o Evangelho de domingo passado. Senhor, o que devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Poxa, aquela pergunta é nossa, é a minha pergunta, é a tua pergunta. Eu quero ser feliz, você quer ser feliz? Nós queremos ser felizes, porque o céu é sinônimo de felicidade. O que é que nós precisamos fazer para entrar no céu? Para sermos felizes, para agradarmos a Deus. É viver a sua palavra, é viver os mandamentos. Depois é partilhar o pouco que nós temos com aqueles que nada têm. Feito fez Santa Edvígenes.
E Jesus fala também no Evangelho de hoje: antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro a vós. Daqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente só vai ser capaz de levar o bem que se faz. O bem que se faz. Chegamos a este mundo sem nada e saímos sem nada também. Por isso que a gente tem que ser um pouco mais solidário. Nós somos um pouco materialistas. Nós somos às vezes um pouco apegados às coisas. Nós somos interesseiros. Mas nós precisamos nos desapegar. Nós precisamos olhar para a nossa volta e ver quem está precisando de ajuda. Quem está precisando de uma palavra amiga. Porque não é no âmbito material, mas no âmbito espiritual também. Não é só os pobres que sofrem. As pessoas também que têm dinheiro sofrem também. E precisam ser ajudadas. E precisam de uma palavra de apoio, de fé, de confiança, para não fazer da sua riqueza a sua última morada aqui na terra. A riqueza não é uma maldição, a riqueza é uma bênção, mas ela mal usada pode me levar para o inferno. Precisamos sim pedir as bênçãos de Deus, como está aqui no Salmo de hoje. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Podemos pedir, cada um, toma esse versículo para nós. Que desça sobre mim, Senhor, a cada dia a tua graça, as tuas bênçãos. Para que eu não me iluda com os brinquedos, com as coisas do mundo presente, que são tantas. Tantos presentes que o mundo nos oferece para nos esquecermos de Deus. Nós precisamos alimentar a nossa fé. E só conhece a igreja quem está dentro dela. Quem está fora da igreja não consegue ver a sua maravilha. Hoje existe um processo muito grande lá na Europa de descristianização. Muitas pessoas não querem mais saber de Deus. A gente tem acompanhado isso pelos jornais. De vez em quando a gente vê a televisão mostrando as igrejas sendo vendidas na Europa, em muitos países. Tem até frases que dizem assim: se Deus não existe, por que você está com medo de ser feliz? Como se acreditar em Deus fosse uma infelicidade. No entanto, a gente vê a crise econômica tomando conta da Europa. E tantas outras crises do meio ambiente. E tantas outras coisas. Aqui no Brasil o Estado é laico. A gente vê uma evasão muito grande de católicos. A gente vê um avanço muito grande das seitas protestantes no nosso meio. Assustador até. Ah, encontrei Jesus. Mas que Jesus você encontrou? Um Jesus da prosperidade? Jesus disse: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Claro, não é para ninguém viver na miséria também. Mas o pão nosso de cada dia, da dignidade, nós devemos pedir o que ele disse que era para a gente pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a gente vê alguns sinais de paganismo já no nosso meio. Até a década de 40, 50, o Brasil era 90% católico. Hoje nós somos só 65%. E há uma preocupação muito grande. Digo, mais 65% de pessoas batizadas. Talvez 5% participe das missas e da vida da igreja. O resto não passa de católicos ignorantes na fé. Que com muita facilidade estão aí abraçando leis que vão de encontro à lei de Deus. Como eutanásia, como aborto. E tantas outras coisas que os homens estão criando e deixando Deus para trás. Nós queremos Deus para ser feliz. Nós precisamos de Deus. É isso que Santa Edviges vem nos ensinar. Foi isso que ela ensinou com a sua vida também na Idade Média. Que não foi tão fácil. Mas se ela venceu, nós também podemos vencer. Por quê? Porque ela tem Deus. Nós também. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual a dificuldade que você está passando. Não sei qual o caso, o motivo, a circunstância que você vê aqui. Mas uma coisa eu digo para você. Acredite, confie em Deus. Peça a Santa Edviges, peça a Nossa Senhora, peça aquele santo ou aquela santa que você tem devoção. E veja, o que você está pedindo vai te ajudar na tua salvação? O que você está pedindo vai te ajudar a ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã? Um verdadeiro católico, uma verdadeira católica? Vai ser um sinal de testemunho para o teu irmão, para com aqueles que estão ao teu lado? Hoje estamos pedindo coisas fúteis, coisas que não vão nos ajudar, ou coisas que chegam a nos prejudicar. Antes de pedir alguma coisa, é necessário saber o que eu vou pedir. Vai ser bom para mim? Vai ser bom para a minha vida espiritual? Vai ser bom para a minha família? Aliás, nós devemos pedir em primeiro lugar as coisas do alto. Depois,
as coisas aqui da terra, porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, depois tudo mais virá em acréscimo. E é assim que a misericórdia de Deus, ela vai se estendendo de geração em geração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para tantos homens e para tantas mulheres que ganharam a honra dos altares. Olhemos para eles e vamos imitar. Eles se colocaram na presença do Senhor. Vamos nos colocar também, porque nós hoje passamos por momentos difíceis. Nós sabemos disso. A história não é fácil. É crise no meio ambiente, é crise na política, é crise na família, é crise na igreja, é crise em todas as esferas da sociedade. Não nos iludamos. Precisamos nos colocar na presença do Senhor. Precisamos dobrar nossos joelhos. Precisamos dobrar o nosso coração e pedir para que o Senhor nos abençoe. E pedir para que o Senhor nos dê a força que deu a tantos homens e mulheres que ganharam as honras dos altares, como Santa Edvígenes, que foram capazes de buscar as coisas do alto, sem se iludir com as coisas aqui da terra. Que as coisas da terra nos ajudem a chegar às coisas do alto. Que ela não nos atrapalhe. Desse jeito faz sentido sim pedirmos aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. E que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e a nossa Mãe, ela, modelo de mãe, ela, modelo de esposa, ela, modelo também de viúva, mais do que santa é de virgem, ela soube confiar em Deus. Aprendamos também nós a olhar para Maria e confiar nesse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, mesmo diante da dor, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das situações mais difíceis. E Maria passou, nós sabemos disso. Quando foi dar a luz, não havia lugar no alojamento. Teve que fugir para o Egito porque Herodes queria matar a criança. Depois teve no templo que se preocupar porque o seu filho Jesus não estava ali quando tinha 12 anos. Mas foi no momento da cruz que ela mais sofreu. Que ela teve que verdadeiramente provar e mostrar